Pode passar? O que é que havia de novo nas escolas ao ar livre? Primeiro, essa ideia da livre expressão, muito trabalho de desenho de observação livre, de paisagem. Por que o nome ao ar livre? Porque enfatizava a paisagem, né? Enfatizava o desenho de observação de paisagem. Mas o que o P.S. Burger traz é uma coisa que... Bom, está no outro slide. Agora, você sabe por que eu estou achando difícil falar com texto? Porque às vezes eu quero falar uma coisa e me lembro que vou ter um slide depois que diz. Então, vamos com calma. Veja bem, ele estabelece padrões de design mexicano. Ele passa anos pesquisando a artesania, pesquisando a cerâmica mexicana e descobre que o desenho mexicano tinha certos elementos. Ele então estabelece quase que um alfabeto do desenho mexicano. Como é que ele propõe? Ele não propõe que copie esse desenho, esse alfabeto, mas ele propõe a que os alunos combinassem os elementos. Ele estabelece 7 elementos e ele propõe que misturem um com o outro, que brinquem com estes elementos, repetindo o mesmo. Aqui está a combinação, por exemplo, aquele é um dos elementos, aquele primeiro lá em cima, isso aí, Fernando. Esse é um dos elementos que ele encontra, base do alfabeto cultural mexicano. Ele quer que propõe, combine com ele mesmo. Então, trabalho de 2 alunos diferentes, um aqui e outro ali. Este é outro elemento que ele encontra na cultura mexicana, na cultura visual mexicana. Ele propõe exercícios. E os exercícios, por exemplo, 2 exercícios diferentes. Combine com eles mesmos os elementos entre si, né? O próprio elemento repetido, né? Esse item, próprio elemento repetido, e aquele lá em cima é outro elemento que ele propõe que repita e crie um motivo, né? A partir do padrão você cria um motivo. Quer dizer, não é alguma coisa para se copiar. Por isso eu considero ele realmente uma linha moderna. E pode passar? É isso que eu estou doido para dizer uma coisa, mas tem lá. O segundo, por exemplo, depois propõe. Vamos combinar o segundo elemento com o quinto elemento. O segundo com o sexto. O segundo com o sétimo. Então propõe, isso é um jogo. É um jogo, mas que vai alimentando alimentando o cérebro de uma imagem visual voltada para a cultura local, ou extraída da cultura local. Pode passar? No livro dele, ele mostra alguns desenhos de criança e de adolescente, e são estes os desenhos que ele diz que são desenhos que realmente correspondem a livres, são desenhos livres, não espontâneos. Espontâneo não, eu detesto a palavra espontâneo. Em cultura não tem nada espontâneo, tudo é construído. Mas são desenhos livres, autônomos, né? E que refletem a cultura mexicana tradicional. Pode passar? O motivo reflete a cultura mexicana, pode passar, ou a organização e a estrutura da obra, né? Pode passar. Essas escolas ao ar livre crescem, se tornam verdadeiros personagens da cultura mexicana na época, né? E o responsável era Ramos Martínez pelo projeto das escolas ao ar livre. Ele faz uma exposição no México que é muito bem sucedida, e então ainda em 1926 ele leva essa exposição para a Europa. E, por exemplo, em Paris foi um enorme sucesso,
Mas em Paris, o México tinha um dos dos intelectuais mais importantes, um dos homens mais inteligentes da época, que era o Afonso Reis, que tivemos a sorte de ter como embaixador do México no Brasil também. Este homem ficou amigo de Portinari, ficou amigo de Manuel Bandeira, enfim, ele ajudou muito a divulgação da cultura brasileira na Europa, porque ele já era reconhecido na Europa como grande intelectual. Bom, em Paris, se tem poucos jornais, tem pouco. Eu estou pesquisando muito em jornal, né? Os jornais dão poucas notícias, mas através das cartas do Afonso Reis se sabe como foi a recepção da exposição, que foi realmente um sucesso. Ele chega a contar que Picasso foi ajudar a desembrulhar, chegou muito em cima da hora, chegaram muito em cima da hora, o que é muito comum em exposição, né? Chegar, os cachorros, tá perto de abrir, está na hora da vernissagem e o caixão ainda está fechado, então sai correndo, vai fazer as coisas. E assim aconteceu com a exposição das escolas ao aire livre, né? Em Madrid há muito mais reportes de jornal sobre isso, né? Sobre a exposição, que todos os críticos importantes da época em Madrid, no texto vocês vão ver isso. No texto eu dou os nomes, etc. Mas em Madrid foi há muito documento de que foi bem sucedida, né? De notícias de jornais. Berlim também, há alguns documentos, mas poucos. O maior número de críticas que se pode ler hoje são as críticas dos críticos de arte de Madrid na época, né? Bom, ele publicou, é engraçado que quando ele foi não tinha catálogo, mas na volta faz um catálogo. Agora, olhem como é curioso, que isso aí é uma lição de curadoria, viu? O curador vê onde os outros às vezes não veem, ou escolhe de acordo com o seu viés, né? Pode passar? Essas são imagens, são trabalhos dos alunos das escolas ao aire livre, que são crianças e adolescentes, principalmente adolescentes, e adultos também. Vamos ver. Esse deve ter sido, inclusive, o próximo momento, Fernanda. O próximo pode ter sido criança de 10 anos. Isso. E o próximo pode ter sido do mesmo local. Pode passar? Para vocês verem a diferença, né? Como era realmente, como eles praticavam realmente a livre expressão aí, né? Pode passar? Porque eles são absolutamente diferentes e do mesmo local. Pode passar? Pode. Esse, por exemplo, é de adulto, 32 anos. Pode passar?